e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Daniel, profeta maiores. Ezequiel, Daniel capítulo 6. Vamos aprender um pouco com a vida deste homem, né, desse profeta, um homem que temia Deus e era fiel ao Senhor. Hoje vamos aprender um pouco a respeito da fidelidade de Daniel. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1. Daniel é profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 6. 1. A gente espera, não tem problema não. 6. Versículo 1. Vamos lá. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepuxou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Até aqui, vamos orar. Pai querido, obrigado por este culto, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, podemos louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai, glorificá-lo e aprender, ó Pai, através da Tua palavra que o Senhor nos deixou. Te peço que o Senhor
possa nos abençoar, ó Pai, que possamos aprender um pouco mais. Que a Tua palavra possa fazer tudo aquilo que lhe aprouve, ó Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acho que se tem uma história que é muito conhecida das Escrituras, é a história de Daniel e a cova dos leões. É ou não é verdade? Talvez eu acho que a única história que ganhe mais assim é o Jonas, né, que foi engolido pela baleia. Todo mundo diz baleia, né, mas a Bíblia diz que é um grande peixe. Né, mas para todos os efeitos, a baleia. E talvez, né, o sacrifício de Cristo, né? Eu acho que esse é o nascimento e sacrifício de Cristo. Mas de qualquer forma, quando nós pensamos em Daniel, sempre vem à mente a cova dos leões, não é isso? É na verdade. E hoje nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Se você pegar os últimos 2 versículos do capítulo 5, né? Nós começamos no capítulo 6, versículo 1, né? Se você ler junto comigo aí os 2 últimos do capítulo anterior, diz assim, ó: naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então veja só, irmãos, o que havia acontecido? Havia havido uma guerra entre o Império Babilônico, cujo rei era Belsazar, tá? E houve uma invasão desse exército dos Medos, né, do Império Medo Persa, tá? E eles conseguiram dominar a Babilônia e tomaram o reino para eles. E o que aconteceu? Dário, né, que era o rei dos Medos, ele toma o poder e ele começa então a organizar administrativamente o seu novo reino, né? Pelo que eu estava estudando a respeito da história, né? Não na Bíblia, mas na história mesmo, parece que o principal rei lá dos Medos, né, deixou Babilônia para ele reinar naquele local, né? E o Império Babilônico era um império gigantesco, né? Inclusive os judeus, né, os filhos de Israel, eles eram cativos, né, na cidade de Babilônia, no Império Babilônico. E aí o que acontece? No versículo 1 que nós lemos, a Bíblia diz: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, né? 120 líderes, pessoas que iriam trabalhar espalhado pelo reino, arrecadando os impostos, controlando as colheitas, controlando o povo. Era isso que eles iam fazer. E desses 120 príncipes, haveriam 3 presidentes principais, dos quais esses príncipes dariam conta para eles. Então, esses presidentes tinham a obrigação de verificar se estava tudo sendo pago corretamente. Exato. Seriam os ministros, né? Então, você tem aí a cúpula maior do governo, e você tem os seus ministros, e você tem lá os ministros mais próximos deles. Haviam 3, desses 3, um deles era Daniel. É interessante, irmãos, porque Daniel já era cativo antes. Ele também servia aos reis da Babilônia. Mas havendo a invasão e sendo a Babilônia dominada, ele conseguiu sobreviver. E acabou, né, recebendo um cargo dentro do novo reino, de presidente. Mas há algo que a Escritura diz aqui, que eu gostaria de destacar na vida de Daniel, porque todo mundo conhece a história por causa da cova dos leões, mas a cova dos leões não é o mais importante, irmãos. O mais importante nesse capítulo 6 é a fidelidade de Daniel. Se você for comigo, lá no capítulo 3, diz assim, ó: então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então veja só, Daniel, irmãos,
era um sábio. Ele interpretava sonhos, era um homem muito inteligente, ele foi treinado, né, na corte lá dos babilônicos. Quando ele era jovem, foi pego como cativo, foi feito um treinamento e ele sobrepujou a todos. Ele era muito inteligente, ele era um homem muito sábio, ele era um sábio na verdade. Além de um astrólogo, ele era um sábio, tá? Mas quando ele está naquela posição de presidente, ele foi melhor que todos os demais. E aí o que gerou? Inveja. Irmãos, aqui há duas coisas que a gente tem que aprender com relação a essa parte da vida de Daniel. A primeira delas é que nós, como cristãos, irmãos, temos sempre que fazer o mais certo possível. A Bíblia diz assim: tudo que te vier a mão a fazer, faça com todas as suas forças, como ao Senhor. Então, nós devemos agir sempre corretamente. E o outro aspecto é o seguinte, irmãos, que quando nós agimos certos em determinados locais, pessoas que não são cristãs, elas vão nos perseguir. Elas vão tentar, como diz na gíria, né, puxar o seu tapete. Tá bom? E isso acontece realmente. Olha o que acontece aqui nessa passagem. Versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele não somente era um homem temente a Deus, mas ele era fiel no seu trabalho. Mesmo sendo um cativo, mesmo sendo uma pessoa que foi dominada, tirada do seu país, do seu povo e levado como cativo para servir aquele reino. Não importa. Ele fazia o melhor. Ninguém conseguia encontrar nada que pudesse acusá-lo. Bom seria que todos nós que somos crentes, irmãos, não pudéssemos ser acusados de nada. Nem de roubo, nem de mentiras, nem de brigas, nada. Eu sei que muitas vezes nós falhamos, tá, irmãos? Mas a gente de vez em quando ouve aquela frase, né, entre aspas, né, ainda diz que é crente. Então a gente tem que ser cuidadoso. O Daniel, irmãos, ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo. Os caras ficaram lá caçando coisa para ver se podia pegar ele em alguma coisa. Mas eles chegaram à conclusão que não iam conseguir. Olha o que eles dizem no verso 5 aí. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, que coisa incrível, né? Como o inimigo, ele trabalha. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o inimigo vai nos atacar nas coisas de Deus. Percebe? Daniel passou por muitas coisas. Ele vai atacar justamente naquilo que nos é mais precioso, naquilo que nós queremos ser corretos. É assim que o inimigo age. Por isso que nós temos que vigiar, irmãos. Por isso que nós temos que vigiar. Isso. Perceba só, irmãos. Se nós não conseguimos algo na contra-lei de Deus, nós não vamos conseguir pegar esse cara. Essa foi a conversa. Então o que eles fizeram? Eles armaram uma estratégia. Eles inventaram uma maldade, irmãos. É isso que eles fizeram. Eles usaram de artimanha, de maldade mesmo. Eles planejaram um plano para pegar Daniel num erro. Eles estavam sempre com Daniel,
sabia que Daniel orava 3 vezes por dia na casa dele. O que eles pensaram? Vamos criar uma lei que ele não pode orar. Das duas, uma. Ou ele vai falhar com o Deus dele, ou ele vai falhar com a lei. E aí, eles tiveram essa ideia aqui, ó. Versículo 5. Versículo 6. Então, estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmão, eles criaram uma lei para fazer com que o rei fosse durante 30 dias como um Deus. Eles inventaram um Deus. Eles falaram assim: não, vamos falar para o rei que agora ele é Deus e que todo mundo tem que pedir e orar para ele. Não pode orar para outro Deus, não pode pedir nada, porque o rei é o maioral. Além de gabar o rei, né? Porque o rei deve ter ficado todo orgulhoso, né? Poxa, vamos colocar isso aí, vamos assinar. Né? Bateu lá o anelzinho, o selo dele, e falou: agora só pode orar para o rei Dário. Só pode pedir para o rei Dário. Irmãos, eu fiquei refletindo sobre isso daqui. Estava preparando a mensagem, e aí fiquei pensando, né? Falei, poxa vida, né? Será que o Deus verdadeiro, o nosso Deus, não poderia ter dado um raio em cima do Dário, assim, matado ele? Porque ele era Deus. Não é verdade? Deus deve ter olhado assim a lei e falado assim: meu, quem que esses caras pensam que eles são? Mas ele não fez, irmãos. Ele não fez. Ele permitiu que acontecesse isso. Ele permitiu que aqueles homens, né, aqueles presidentes ali, aqueles príncipes, os conselheiros, lançassem essa sugestão para o rei e o rei se achasse como um Deus. E eu vou dizer, irmãos, nos dias de hoje as pessoas têm criado deuses. Até hoje. Quantas pessoas ficam aí endeusando as pessoas? Esse é o Salvador, esse é o cara que vai resolver, esse é o máximo, esse é o cara que eu quero seguir, é igual a esse que eu quero ser. Cuidado, cuidado, de não colocar algo no lugar de Deus. Mas Deus permitiu. Mas tudo isso fazia parte de um plano para poder matar a Daniel. E deu certo. E deu certo. Infelizmente deu certo, irmãos. Mas ele não sabia? Mas ele não sabia? É ou não é verdade? Quando nós lemos a história, quando nós conhecemos a história, fica fácil de saber. É ou não é verdade? Mas quando você não sabe o que vai acontecer ainda, porque Daniel não sabia, o que deu certo? Deu certo a estratégia. Olha lá, ó, o que ele diz aí, ó. Aí o rei foi lá, assinou a proibição. A partir do verso 10, Daniel ficou sabendo, ó. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. E o que ele fez? Orou a Deus. Mesmo sabendo que não poderia fazer aquilo, ele fez e desobedeceu ao rei. E desobedeceu a lei. Porque essa lei, irmãos, foi uma lei criada por homens. E que ia contrário à lei de Deus. Daniel, sendo um homem fiel, e aqui mostra a fidelidade dele. Primeiro, ele era fiel no seu trabalho com o rei. Mas quando esse trabalho, quando as pessoas que estavam em volta dele transgrediam a lei de Deus, ele era fiel a quem? A Deus. E assim também deve ser a nossa atitude. Nós devemos ser fiel
a Deus. Deixa marcado aqui Daniel e vamos para o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Versículo 45. Mateus capítulo 24. Deixa marcado Daniel que nós vamos voltar lá, tá, irmãos? Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Presta bem atenção, irmãos. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Até aqui. Então, bem-aventurado aquele servo que é fiel ao seu Senhor. Feliz aquele que é fiel a Deus, irmãos. Irmãos, nós vivemos num país que nós temos liberdade religiosa. E devemos agradecer a Deus. Devemos ser gratos a Deus. Porque é um privilégio para nós. Tá? Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Tá bom? Então nós temos que ter na mente que a nossa fidelidade com o nosso Senhor, ela deve ser correta. Devemos perseverar em nossa fidelidade. Tá? Tem um outro versículo que está lá em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. A partir do verso 13. Capítulo 13, versículo 13. Jesus está falando de um momento de grande perseguição aos seus discípulos. Ele diz assim: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Presta bem atenção. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Amém? Olha o contexto que ele diz isso. Ele vai citar aí no versículo 14. Ora, quando virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele está falando, irmãos, do período da grande perseguição que virá sobre nós, os cristãos. Porque quando o anticristo, dominar este mundo, irmãos, nós seremos perseguidos. E aqueles que se manterem fiéis até o fim, irmãos, esses serão salvos. Mas ele não está falando só da salvação, a salvação eterna, porque nós somos salvos não porque nós somos fiéis, mas sim porque nós cremos no Senhor, tá? Mas se nós permanecermos fiéis ao nosso Senhor, irmãos, Ele vai nos salvar no final também, tá bom? Então vamos voltar lá, porque o que vai acontecer? Capítulo 6 de Daniel, a partir do verso 12. Aqueles homens, no versículo 11, vai lá e fala para o rei. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa,
conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Está vendo? Armaram e deu certo. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse versículo, porque eles dizem assim, ó: Daniel, que é filho dos cativos de Judá. Estes homens, irmãos, olhavam para Daniel, aquele homem que sobrepuxava todos eles, que era mais sábio que todos eles, que era fiel em todo o seu trabalho. Eles falavam assim: puxa vida, e esse cara é um cativo, é um escravo. Mas olha a posição que o rei queria colocar ele, como presidente geral de tudo. Por isso que eles tinham inveja dele. Porque na verdade Daniel, ele era um escravo, irmãos. Ele era um escravo daquele império. E eles dizem: não fez caso de ti e desobedeceu o seu edito, a sua lei. E, irmãos, está chegando o momento em que nós, como igreja, vamos ter que tomar postura com relação às leis que estão sendo criadas. Porque nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. E eles estão mudando as leis, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Leis que querem reconhecer coisas que a Bíblia não permite, que a Bíblia condena. E qual vai ser a nossa postura? Nós vamos defender as Escrituras e vamos colocar as nossas vidas em perigo? Ou nós vamos deixar de ser fiel a Deus e vamos aceitar as leis dos homens? Então nós temos que estar nos preparados. E Daniel é um bom exemplo, porque ele não achava que estava fazendo errado, irmãos. Ele não estava querendo nenhuma maldade contra o rei. Primeiro porque ele servia ao rei com toda a sinceridade dele. O rei gostava dele. O rei conhecia ele. Tá? Ele não fez aquilo de maldade. Mas por que ele deixaria de buscar ao seu Deus, como ele sempre fez na vida dele? Ele continuou fazendo. E olha o que acontece. O rei tentou ajudar ele. Verso 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então o rei, irmãos, ele tentou salvar Daniel, ele tentou fazer algum caminho, alguma brecha, mas não tinha o que fazer, irmãos. Ele mesmo tinha assinado. Ele também foi enganado também por aqueles homens. Então veja só, irmãos, não se esqueça, irmãos, que o dia que a situação ficar difícil para nós como cristão, aquela pessoa que é nosso amigo, mas que não tem o temor do Senhor, que não conhece a Deus, ele não vai poder fazer muita coisa por nós. Tá? Não vai poder fazer. Mas a gente tem que estar preparado. E aqueles homens então disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então não tinha o que fazer. Vamos jogar o Daniel na cova dos leões. Deu certo. Eles devem ter feito festa, devem ter ficado tudo feliz. Agora eu quero ver esse Daniel. É ou não é verdade? Está vendo? Conseguimos pegar ele na lei do Deus dele. E é assim que nós vamos ser pegos também, irmãos. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará.
Deus saciou Tá vendo? o leão para não comer Daniel. O próprio rei sabia, né, que Daniel confiava no seu Deus. E ele falou: olha, quem sabe, o teu Deus, a quem tu serves, poderá te livrar. E foi trazida uma pedra e posta na boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Presta bem atenção, irmãos. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Ele passou a noite em claro, irmãos, buscando e clamando a Deus, falando: salva o homem. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que Daniel era sincero no seu trabalho. Era um homem de bem, era um homem correto, e era um homem que temia a Deus. E Deus ouviu a oração, irmãos. Muitas vezes, né, o que mais chama a nossa atenção é o fato de Deus ter livrado Daniel dos leões. Não é verdade? Porque é o sobrenatural. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é a fidelidade de Daniel a Deus. Se nós formos fiel a Deus, irmãos, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, nos nossos propósitos, porque nós fazemos propósitos muitas vezes no nosso particular diante de Deus. Ah, não, Senhor, esse ano eu vou fazer assim, assim, assado. A partir de agora eu vou fazer assim, assim, assado. Seja fiel a Deus, irmãos. Porque não precisa ter o sobrenatural. Não precisa. Porque nós não sabemos. Daniel não sabia o que ia acontecer, irmãos. O que ele sabia era o seguinte: se a punição é a cova dos leões, e lance lá. Mas Deus, irmãos, amava a Daniel e o salvou. Verso 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não lhe fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Então perceba só, irmãos, Daniel, ele reconhece que Deus enviou o anjo para protegê-lo. Assim como a Bíblia nos diz, né? Que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Amém? Mas a Bíblia também diz que em nosso derredor, Satanás brama como um leão. Então, irmãos, para nós vencermos esses leões, irmãos, tem que ser fiel a Deus. Tem que confiar no Senhor. Tem que saber que é Ele que nos guarda. Irmãos, a gente não tem mérito, sabe? A gente tem que ser mais grato a Deus. Reconhecer realmente que Ele está conosco de manhã, à tarde, à noite, que é Ele que abre emprego, que é Ele que ajuda a família, que é Ele que nos protege. Olha aí essa pandemia, irmãos. Milhares de pessoas morreram. Pessoas até próximas de nós. Mas o Senhor nos preservou, amém? E o Senhor nos guardou. Eu não sei qual é o leão que você vai ter que enfrentar, meu irmão. Mas o que eu posso dizer é que se você for fiel a Deus, como Daniel era, Ele vai fazer a sua vontade e o seu propósito. Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o tamanho do leão, não importa quantos leões são. Você entendeu? Porque o anjo do Senhor está sempre conosco, irmãos. E talvez você esteja enfrentando um leão neste momento.
E o que eu posso dizer? Seja fiel a Deus, confie no Senhor. Daniel falou: não foi achado nada contra mim. Eu sou inocente. E também não fiz nada de errado contra você, Dário. Porque na verdade, Dário, irmãos, ele não é Deus. Ele foi um Deus criado por aqueles homens que queriam, na verdade, prejudicar a Daniel. Na verdade, eles não achavam que Dário era um Deus, que ele precisava que as pessoas orassem a ele. Não, eles queriam era pegar Daniel. Mas olha o que Deus faz, né? Deus fecha a boca dos leões e o rei fica feliz. Verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Nada. E por quê? Porque ele creu em Deus, irmãos. Irmãos, devemos crer no Senhor. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Veja só, irmãos, os leões estavam com fome. Né? Porque quando aquele povo caiu lá, nem caiu direito no chão, os leões já catou e comeu. E não foi só eles não, atingiu ele, seus filhos e suas mulheres, atingiu toda a sua família. Então veja só, irmão, se alguém te persegue porque você é cristão, sabe o que você tem que fazer? Ser fiel a Deus. Deus vai te proteger contra ele. Deus é que guarda, irmãos. Deus é que manda nas coisas. Tá? Então a gente tem que confiar no Senhor. Se for da vontade do Senhor, amém, irmãos. Não importa. Mas olha só o que mais aconteceu. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Ele escreve para todo mundo. Aí ele diz: da minha parte, que ele era o rei, é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Então, não só Daniel foi salvo, irmãos, mas todos aqueles povos que estavam sob o domínio do reino Medo-Persa ouviram a falar e conhecer o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. É a esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que nós estamos aqui hoje prestando culto. Olha, é esse Deus que livra, que salva, que opera sinais e maravilhas. Amém? Mas eu gostaria de terminar a nossa mensagem lendo ainda um versículo que está lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 10 a 12. Atos capítulo 4, versículos de 10 a 12. Então, o mais importante não é a cova dos leões, mas a fidelidade de Daniel a Deus e também aos homens. Tá? Capítulo 4, versículo 10, Pedro e João estão diante do Sinédrio e eles dizem assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Irmãos, todos os homens de todos os tempos só podem ser salvos por meio de Jesus Cristo. Esse Jesus de Nazaré, que foi crucificado e morreu, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, se você está aqui esta noite, ou você que está me assistindo pelo Facebook, ainda não creu no nome do Senhor Jesus, faça isto esta noite, tome essa decisão. Aceite-o como Senhor e Salvador de sua vida. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro nome há, debaixo dos céus, pelo qual possamos ser salvos. E eu creio nisso, irmãos. E eu sei que eu só sou salvo, não pelos meus méritos, mas porque eu creio no Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, pelo exemplo de Daniel. Um exemplo de fidelidade, tanto nos seus trabalhos, no seu dia a dia, né, a ponto das pessoas quererem, né, derrubá-lo, de quererem prejudicá-lo, mas ele se manteve sempre fiel no seu trabalho e também foi fiel ao Senhor, não permitindo que uma lei criada por homens o afastasse de seu Deus. Nós também queremos ser fiéis ao Pai. Ajuda-nos a aprender com homens como Daniel, a aprender com homens como os apóstolos, que, enfim, enfrentaram seus líderes na sua época, dizendo que somente por meio de Jesus há salvação. E nós cremos, ó Pai, e queremos continuar fiéis ao Senhor, perseverar na Tua palavra e nos Teus ensinamentos. Pai querido, abençoa cada um dos Teus servos aqui esta noite, que este exemplo possa nos fortalecer. E se pessoas ainda não creram no Senhor Jesus, está ouvindo essa mensagem, que o Teu Santo Espírito possa trazer salvação por meio da Tua palavra e do Teu poder. Nós te pedimos isso e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto, uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a todos os irmãos. Fica com Deus.